A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para tratar do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no contexto da suposta trama golpista. No encontro, foram apresentados argumentos jurídicos e humanitários para a substituição da prisão em unidade da Polícia Federal pelo regime domiciliar. A reunião teve articulação prévia do ex-presidente Michel Temer, que atuou como interlocutor entre as partes. Nos bastidores, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também intensificou as conversas com ministros do Supremo para tratar do mesmo pedido. Tarcísio tem destacado que a situação deixou de ser apenas jurídica e passou a envolver risco à integridade física do ex-presidente. Nos próximos dias estão previstos diálogos com lideranças partidárias e chefes de poderes. Entre os argumentos apresentados estão a queda sofrida no cárcere e laudos médicos que indicam vulnerabilidade clínica permanente. A defesa, e aliados sustentam que a cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília não possui condições estruturais para acompanhamento médico contínuo. O pedido de prisão domiciliar segue em análise no Supremo Tribunal Federal. Guta Piña, a Michele Bolsonaro planeja se reunir com outros ministros e nessas conversas, a exemplo dessa que ela teve com Gilmar Mendes, a ex-primeira-dama faz questão também de demonstrar que não está preocupada só com o marido, não. Ela cita os outros condenados do 8 de janeiro, que a gente não pode se esquecer. Olha, Dani, talvez um novo cenário esteja se desenvolvendo, esteja sendo criado. Só o fato da Michele Bolsonaro ter sido pelo Gilmar Mendes para tratar deste assunto já mostra que essas articulações estão sendo feitas. Agora, isso é um sintoma muito grave do nosso país, porque mostra que muito mais do que o Tarcísio disse, que não é uma questão mais jurídica, é uma questão de integridade do ex-presidente, isso é uma questão política. E isso é vil, isso é muito baixo. Vejam, se fosse uma questão do direito, de se respeitar a Constituição Federal, os direitos desse apenado, o ex-presidente estaria em casa, não precisa de audiência com o ministro para levar uma condição que já está relatada pelos médicos. A condição está posta, os fatos são notórios, mas o fato de precisar dessa audiência com a Michele Bolsonaro, essa articulação feita nos bastidores também com o Tarcísio de Freitas e Michel Temer envolvido, vejam só a profundidade dessa questão. É uma questão completamente e absolutamente política. É na conveniência política dos ministros que essa decisão pela prisão humanitária será concedida ou não. Isso é feio, isso é baixo, isso não é democrático. Isso sim é um golpe na Constituição Federal, na legislação, na ordem jurídica, em tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal deveria zelar nessa república. Esse é um retrato, essa é a maior prova de que é uma situação política muito da sua injusta. Não tem respaldo na lei. Gente, é um completo absurdo. Essa articulação só mostra, de novo, que se trata muito menos de Constituição, muito mais de política. Marcelo Rocha Monteiro, queremos te ouvir. Eu já fiz menção a esse caso do traficante do Paraná, mas eu vou dar mais alguns detalhes só para o nosso público fazer a comparação das situações. No dia 1º de abril de 2020, o juiz da primeira vara de execuções penais de Curitiba concedeu prisão domiciliar ao senhor Valacir de Alencar, de 38 anos, que tinha posição de chefia no primeiro comando da capital PCC, e que cumpria a pena de mais de 74 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas. O juiz disse que trata-se de um reeducando, gostei da palavra, reeducando, que se enquadra no grupo de risco. Na época nós estávamos com a pandemia do coronavírus e ele é portador de hipertensão, o que evidencia a mais absoluta debilidade do sistema imunológico do apenado, um homem de 38 anos. Ele, então, esse senhor Valacir de Alencar, foi beneficiado com a prisão domiciliar, porque se entendia que
que ele fazia parte do grupo de risco ao novo coronavírus por causa desse problema de hipertensão. Ele deixou a prisão no dia 17 de abril, precisamente às 10 horas e 23 minutos da manhã. Ele rompeu a tornozeleira e fugiu às 15 horas e 23 minutos do mesmo dia. Então, vocês imaginem a comparação das situações. Um traficante com posição de liderança no PCC é solto, com 38 anos de idade, né? É solto, é concedido a ele o benefício da prisão domiciliar por ser hipertenso na pandemia do coronavírus. E esse benefício não é concedido a um ex-presidente da República de 70 anos de idade com uma situação de saúde muitíssimo mais grave. Ou seja, como a Guta já mencionou, isso aqui, gente, não tem nada de jurídico. Isto é uma questão 100% política. Isto aqui é uma perseguição política, né? Desde o processo, passando pelo julgamento, passando pela condenação e agora na fase de execução da pena. Bolsonaro não está sendo tratado como réu, ele está sendo tratado como inimigo político. E o Código de Processo Penal, no artigo 254, eu vou lembrar mais uma vez, diz que o juiz não pode ser amigo pessoal nem inimigo do réu. Quero te ouvir agora, Carol Esponza. Pois é, professor Marcelo, né, professor de Direito Penal aí, de Processo Penal da UERJ, ele está desatualizado da nova jurisprudência. A nova jurisprudência, você pichar a estátua com batom, você estar lá dos Estados Unidos e acontecer um quebra-quebra aqui no Brasil no 8 de janeiro, mas você não ter nada a ver, faz com que isso se torne um crime muito mais hediondo do que matar, traficar, estupro. Isso sim dá cadeia. Você pichar uma estátua de batom que no dia seguinte você simplesmente limpa e está tudo certo. Não importa se a Débora do Batom é uma mãe de 2 crianças e o que a lei fala é que ela deveria estar em prisão domiciliar. Nada disso importa. Todos os membros do PCC, cadê o Worcaro que já foi preso, já foi solto? Então também desvio bilionário, fraude, corrupção bancária, hoje em dia também está permitido. A única coisa que não pode é você ser parlamentar e se manifestar na tribuna do plenário, como o Marcel Van Hatten fez e foi perseguido, né? Ali o Daniel Silveira abriu essa jurisprudência horrorosa, né? Sendo preso, obviamente, por um parlamentar parlar, mas ainda existia aqui no Brasil um entendimento tácito ali que a tribuna do plenário seria um lugar sagrado que os parlamentares poderiam falar o que eles pensam. Mas nem isso mais, nem isso. Um parlamentar que fala que o Lula é ladrão pode responder um processo por isso. Então, qual que é o objetivo disso, gente? É simplesmente manter o sistema sob controle. Ontem à noite eu estava aqui, Dani, na Arena Oeste, com o Gabriel, que é um venezuelano, né, que agora está aqui residente no Brasil. Recomendo todos que assistam, porque esse processo do que viveu na Venezuela, do que a Venezuela passa, né, esse domínio da Suprema Corte da Venezuela, é muito similar do que o que a gente está vivendo, né? Essa coisa que fala, o Brasil vai virar uma Venezuela e o Lula está aí, não virou Venezuela nenhuma. Viramos. É a mesma coisa que a gente está vivendo aqui, é tudo que o Gabriel ontem narrou no programa Assistam, porque esse é o caminho que a gente está trilhando aqui no Brasil. A nossa audiência sempre muito presente, muito participativa, mencionando aqui, para ouvirmos você agora, Guta Pini, o Marcos Ferreira do Nascimento, mencionando que um traficante, ele pede que a gente mencione o traficante que o Supremo Tribunal Federal soltou e ainda devolveram o dinheiro dele. Ele faz menção ao caso do André do Rap, que recebeu, inclusive, de volta um helicóptero, em linha com o que dizia o Marcelo Rocha Monteiro. É exatamente isso, Dani. Agora, isso é extremamente grave, a profundidade desses crimes, realmente a violência, aquilo que esses criminosos fazem com o nosso país, com as pessoas, e eles estão soltos e pegam o dinheiro de volta e recebem os seus bens.
tudo isso mostra essa diferença de padrão de tratamento dos criminosos aqui no nosso país. Isso que a Carol trouxe deixa ainda mais evidente essa injustiça e esse duplo padrão. Porque, vejam, a Débora, que foi presa porque ela pichou uma estátua. E aí, gente, é tão absurdo. Ela pichou uma estátua e ela foi presa, 14 anos de prisão, porque ela estava num contexto de crime contra o Estado Democrático de Direito. Esse é o argumento que o ministro usou na condenação, que não importa que a conduta dela tenha sido só pichar um batom, porque não foi uma mera pichação. Está dentro de um contexto maior de afronta ao Estado Democrático de Direito. E qual que é o contexto do tráfico de drogas? Qual que é o contexto do PCC? Qual que é o contexto do Banco Master? Qual que é o contexto desse contrato milionário da esposa do ministro? Qual que é o contexto desse resort da família do ministro Dias Toffoli, que teve participação de fundos geridos pela REAG e que agora está nas mãos de um advogado vinculado aos irmãos Batista? Esses contextos não importam? Qual que era o contexto de Sérgio Cabral? O contexto de Fernando Collor? Esses contextos não importam para manter essas pessoas presas, encarceradas, onde elas deveriam estar? Esses contextos não importam. O que importa, infelizmente, nesse país hoje é qual é o seu espectro ideológico. Se você é de direita, se você é bolsonarista ou não. É isso que importa nesse país hoje. E não o contexto, a gravidade do crime que você cometeu. E não só a gravidade, se você cometeu ou não algum crime. Parlamentares sendo perseguidos com inquéritos abertos no Supremo por conta do que eles falaram na tribuna da Câmara dos Deputados. Esse é o país que a gente vive hoje. Basta você ter um mínimo de bom senso, um mínimo de honestidade intelectual para enfrentar essas questões e entender que nós não estamos vivendo num regime democrático. Isso é um regime de exceção.